Olá, hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 28 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este Evangelho nos apresenta diversas coisas. Uma situação meio terrorífica, onde 2 endemoniados saem de entre os túmulos, gritando aquelas conversas e um tanto de coisa. E talvez a gente se esqueça ou não perceba o silêncio de Jesus. Nós vemos diversas coisas falando, gritando, coisas que nos tiram a paz, coisas que talvez nos causem medo, coisas que nos desestruturem. Mas Jesus permanece em silêncio. Jesus não se atemoriza, não se amedronta, Jesus não perde a paz, Jesus não grita para os endemoniados, Jesus permanece em silêncio. Eu acredito que esse silêncio de Jesus seja o maior ensinamento para nós, porque nós corremos o risco de nos inquietar com as coisas que nos acontecem, seja por medo, seja por incompreensão, seja por não entender o que está acontecendo. Mas diante de tudo isso, nós corremos o risco de perder a paz, nós corremos o risco de nos deixar contagiar pelo medo, pela situação e não ouvirmos Deus. E no meio disso tudo, a única frase de Jesus é quando ele fala para os demônios irem para os porcos. E ele permanece em silêncio, mesmo diante da gritaria do demônio, mesmo diante do povo que não queria que ele ficasse ali. Jesus permanece em silêncio. O silêncio, meus irmãos, é muito difícil, porque quando a gente aquieta o coração e silencia, a gente começa a ouvir as vozes do mundo, ouvir as vozes da nossa própria carne, e ouvir as vozes que gritam ao nosso redor e dentro de nós. E às vezes não é gostoso ouvir, mas o silêncio nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender o que é real, o que vale a pena, nos ajuda a colocar as coisas no lugar certo. Portanto, meus irmãos, neste breve momento de oração, peçamos a Deus a graça do silêncio, a graça de sabermos aquietar
para verdadeiramente ouvir aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Ó Jesus, neste dia o Senhor nos ensina e nos convida a quietar o nosso coração, para nas diversas situações, nas diversas coisas que nos acontecem durante o dia, nós não hajamos sem pensar, nós não hajamos pelo impulso e pelo calor do momento. Nós possamos colocar as coisas no lugar, ouvir o que a situação tem a nos dizer, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar em cada situação, em cada momento. E assim, ouvindo, nós saibamos agir da melhor forma. Por isso, Senhor, ensina-nos o valor do silêncio e muito mais do que conhecer o valor, que o Senhor nos ensine a viver o verdadeiro silêncio. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.